Olá, eu sou o Dr. Vitor, eu sou advogado do escritório Azevedo e Lourenço, gravo os conteúdos aqui da área trabalhista e no vídeo de hoje um tema muito interessante, um tema que inclusive é um alerta. Quando a gente utiliza nossas redes sociais, o quanto isso pode ser prejudicial para causar uma demissão por justa causa, quando é o caso e quando não é. Então, roda a vinheta! O vídeo de hoje ele é muito importante, mas também é um alerta para você que usa muito as redes sociais. Por quê? Esse vídeo que a gente vai fazer aqui hoje, ele traz uma realidade que é muito nossa desse tempo em que a gente vive muito nas redes sociais. A gente que vive no Twitter, no TikTok, no Instagram, no Facebook, enfim, todas essas redes sociais que a gente utiliza. É um alerta. Então, vem lá de trás, desde o começo. Hoje em dia, as redes sociais expandiram muito, inclusive nós utilizamos redes sociais aqui no escritório para poder divulgar o nosso trabalho profissionalmente. Mas hoje, você que é empregado, que tem ali um trabalho para ser feito, precisa tomar cuidado com as suas postagens nas redes sociais. Por que precisa tomar esse cuidado? Às vezes você pode postar algo que denigra a empresa, você pode postar algo que cria-se um problema muito grande dentro da empresa e que gere sua demissão. Ou depender de situações, como eu já disse aqui anteriormente, quando a pessoa dá um atestado, por exemplo, e posta nas redes sociais, apresenta o atestado dizendo estou doente, e de repente posta nas redes sociais que está viajando. Então isso são motivos ali para uma demissão por justa causa. Então o vídeo de hoje traz esse alerta nesse caso. Só para a gente trazer aqui uma prévia desse vídeo, eu, por exemplo, sou do tempo do Orkut. Comecei lá atrás no Orkut, na Fazendinha, Colheita Feliz, os depoimentos, mas era uma época muito diferente. Não era uma época tão globalizada como é hoje. Hoje em dia o acesso às redes sociais é muito mais fácil. Antigamente nós tínhamos que ir numa lan house para poder acessar. Hoje em dia você acessa as redes sociais do celular. Então o tempo todo você está sendo filmado. Se você fizer algo que chame a atenção, uma pessoa te filma aqui, ali, e isso pode gerar até um problema no seu próprio emprego. Pode gerar problema no emprego, pode gerar diversos problemas para que você perca. Existe aqui no Brasil, a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um direito constitucional. Porém, isso não significa que ela seja um direito absoluto. Ela exige limites, exige responsabilidade. E isso chega também ao direito do trabalho e à legislação trabalhista nessa situação, em que o empregado ele tem que ter um comportamento fora do serviço, por mais que ele esteja fora do seu horário de trabalho, fora do seu horário de serviço. Esse comportamento, se passar dos limites e extrapolar, ele pode gerar sim uma demissão por justa causa. A grande questão aqui é a gente separar numa linha. De um lado, a responsabilidade e do outro, o limite. Então, trazendo esses dois parâmetros para a gente ver se essa pessoa ultrapassou esse limite ou não. Um exemplo, a pessoa quando ela posta nas redes sociais xingando a empresa, vai ser mandada embora por conta que viajou, já teve um outro vídeo que eu já disse isso aqui anteriormente, de que ela viajou, deu um atestado dizendo que estava doente, simplesmente não estava. Então isso é uma situação também que gera ali essa postagem indevidamente feita, nesse caso, gera uma demissão por justa causa, até porque ao invés de você, no caso de dizer que estava doente, você estava curtindo. Também não pode. Fazer vídeos denegrindo colegas de trabalho, xingando, ameaçando, são coisas que infelizmente são corriqueiras aí nas redes sociais, são muito comuns. Então a gente tem que ter esse limite. Limite e responsabilidade é muito importante para que você garanta a sua liberdade de expressão. A liberdade de expressão é constitucional, como já foi dito nesse vídeo, e reforçando novamente. Mas é muito importante que você tenha essa responsabilidade. Então esse conflito é gerado. Mas aí o que vem é o bom senso e o equilíbrio entre eles para que você não ultrapasse nenhum limite. No direito não tem essa questão de eu acho. O direito ele tem critérios. Então a gente atende esses critérios. Se dentro desses critérios você não estiver cumprindo de acordo com a empresa, você vai ser mandado embora por justa causa. O que é justa causa? É uma falta grave feita pelo empregado. Então a gente passa aqui essa informação para vocês aqui que estão nos acompanhando nas redes sociais, porque é muito importante para que você saiba, porque no tempo de hoje que a gente tem celular na mão o tempo todo, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente posta, porque o que a gente posta nas nossas redes sociais é o reflexo da nossa vida. Depois de toda essa explicação teórica, agora a gente vai pôr na prática algumas situações que podem te levar a uma demissão por justa causa. Um exemplo.
você postar prints e conversas com seus patrões nas redes sociais ou com algum supervisor e querer fazer o famoso expose, né, que eles falam, pôr a pessoa nas redes sociais. Então, esse tipo de situação traz uma questão que pode trazer essa demissão por justa causa, porque você está se utilizando de uma conversa íntima e privada e postando para todo mundo. Ofensas, ofender a pessoa nas redes sociais, postar aquele vídeo na hora do momento da fúria, da raiva, xingando o patrão, xingando o supervisor, xingando o colega de trabalho, dizendo que ele não vale nada, não sei o que e tudo mais. Com palavras de baixo calão, enfim, nessa situação. Então isso gera uma quebra de confiança de que você, a partir desse momento, você não passa a mais a ter uma confiança ali na empresa, porque são situações que denigrem a pessoa, denigrem a imagem da empresa, os funcionários, os supervisores, os patrões, enfim, tudo isso passa a acontecer e realmente não tem muito o que fazer nessa situação, a não ser dar uma demissão por justa causa, que é uma falta grave cometida pelo próprio empregado, né? Aliás, também a quebra de confiança, como é chamada em alguns locais, né, que é a questão do mau comportamento, a má conduta dessa pessoa, dependendo da forma como ela posta nas redes sociais, né? Aquela pessoa que farra demais, que posta demais as coisas, que apesar de não fazer coisas relacionadas ao trabalho, mas ela tiver uma vida de excessos graves, de muitas bebedeiras, de noitadas seguidas, e isso começa a manchar a imagem da empresa, a empresa associar como uma mancha a sua imagem, também pode gerar uma demissão por justa causa, a depender do grau e da gravidade. Lógico, no direito não existe uma questão fechada, não tem sim e não, tudo depende. Dependendo dessa gravidade, isso também pode acontecer. E algo também que é muito importante, sigilo profissional. Sigilo profissional aqui entra na seguinte forma. Um exemplo, você, por exemplo, pega uma fórmula da empresa, uma empresa que faz refrigerante. O que aconteceu com a Coca-Cola há muito tempo atrás, que é um exemplo muito clássico. A Coca-Cola, ela é concorrente da Pepsi. Uma vez, uns 2 ou 3 funcionários da Coca-Cola foram passar a fórmula para a Pepsi. A Pepsi, honestamente, não comprou e assim como ela também, inclusive, denunciou esses funcionários para a Coca que foram demitidos de maneira justa. Isso não aconteceu no Brasil, mas se fosse no Brasil seria uma demissão por justa causa, sem dúvida nenhuma, por conta que você está tentando vender um sigilo profissional, porque quando você entra na empresa, você assina ali provavelmente um código de conduta, um código de ética, de que você não pode fazer determinadas situações. Se a empresa te enquadrar nesse código e disser, não, você quebrou o sigilo profissional, também vai se enquadrar na questão da falta grave. Então tem outras situações, quando você quer vender fórmulas, principalmente quando você quer passar algum segredo da empresa, isso caracteriza a questão do sigilo profissional. E principalmente se a empresa, quando você entra, né, porque são as grandes fabricantes, ela faz você assinar um código em que você tem que ter o sigilo profissional. Então isso é muito importante para te alertar. Outros exemplos também que a gente dá aqui, quem trabalha com crianças, tanto na área da escola, hospitais, fica tirando selfie com crianças. Se o pai e a mãe se sentir ofendido e não der aquela devida autorização, pode fazer essa demissão. Inclusive, né, tem o estatuto do ECA que protege a identidade das crianças. Mesmo que o pai e a mãe autorizem, a empresa ainda pode mandar embora por conta dessas postagens, porque o ECA protege a questão da identidade da criança, principalmente agora recentemente com as mudanças que tiveram da lei, questão da lei do FELCA. Então é muito importante também manter a identidade das crianças, principalmente porque as crianças e os adolescentes têm a identidade protegida pelo ECA e também por algumas mudanças novas que tiveram na lei recentemente inspirado na questão do FELCA. Então vamos também se alertar a isso, que é principalmente aqui para os profissionais que trabalham na área da saúde, da área da educação, que também costumam ali postar até sem maldade com as crianças ali uma fotinha para dizer, olha como estou bem no meu trabalho, feliz. Mas isso também pode gerar um problema ali no caso, né? Porque o empregador pode caracterizar que você quebrou a conduta da empresa e simplesmente podem mandar embora. Então tem essa situação que pode acontecer também. Alguns exemplos práticos que nós temos aqui também, outros, né, que são muito importantes aqui também, a questão de você gravar bastidores da empresa, ou fazer críticas à empresa que você trabalha, ou expor pessoas, né? Então isso também gera essa demissão por justa causa. Tem que ter muita atenção e muito alerta, se ligar nas regras da empresa para que você não dê essa bobeira e seja mandado embora dessa forma. Mas nem tudo é demissão por justa causa. Tem que se ver a questão do post, o contexto, a proporcionalidade que ele tomou, né? Não é porque você fez um post e esse post poucas pessoas viram e isso não gerou nenhum problema. Então isso também não é um motivo para você ser mandado embora. Então tudo depende, né? Do direito tudo depende. Então depende do post, depende da repercussão, depende da proporcionalidade que ele toma, para que se tenha esse tipo de situação no caso. O maior erro hoje é pensar minha rede social, minha regra.
Então não funciona bem dessa forma. Tem que tomar muito cuidado com aquilo que você, né, se isso expõe alguém, se isso deixa alguém vulnerável a alguma situação para se tornar chacota, para se tornar uma situação para ridicularizar alguma pessoa. Então tem que tomar muito cuidado, prestar atenção com o que posta nas redes sociais. Então até quando os posts não são numa rede social aberta, mas por exemplo um WhatsApp, mas aquilo toma uma proporcionalidade muito grande, vai para muitos grupos, então tem que tomar muito cuidado e muito alerta com todas essas redes sociais de hoje, porque vivemos em um tempo em que tudo muito rápido está ao alcance de todo mundo. Então esse vídeo vem para alertar vocês para que tenham essas práticas, tomem cuidado com o que postam nas redes sociais. Então aqui são dicas muito importantes. Se vocês tiverem mais dúvidas, pode colocar aqui nos comentários que a gente responde esse conteúdo, que aliás vai ser muito importante para muitas pessoas que postam aqui nas redes sociais nesse caso, tá? Então a gente agradece vocês, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho, comenta nas nossas redes sociais para que a gente traga mais conteúdos como esse de alta qualidade aqui para o canal, tá bom? Então muito obrigado e até a próxima. Fui!